Amém, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Vamos orar. Dar início à nossa última aula do nosso 7º livro, penúltimo da sequência da teologia sistemática, Eclesiologia. Bondoso Deus e Pai, louvamos uma vez mais o Teu nome santo, bendito e excelso. Agradecemos por mais uma vez nos dar a oportunidade de chegarmos à Tua casa e podermos estudar e aprender um pouco mais da Tua santa palavra. Abençoe as nossas vidas, te louvo pela vida de cada irmão, dá-nos um entendimento amplo, completo, daquilo que pelo Teu Espírito tem sido ministrado às nossas mentes e corações. Fale conosco, nos abençoe. Clamamos a Ti no nome de Jesus. Amém. Penúltimo capítulo de hoje, deste livro, é o de número 8, página 45. Falaremos sobre as ordenanças da igreja. As ordenanças deixadas pelo dono da igreja para a sua igreja. Vamos lá, página 45. No ensino da Bíblia, encontramos as duas ordenanças dadas por Cristo à igreja. Esse assunto é muito importante, pois faz parte dos primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. A significação das ordenanças de Cristo à igreja. Primeira questão para nós compreendermos: o que são ordenanças? O que vem a ser ordenança? É a doutrina. Faz parte da doutrina, óbvio, estamos estudando a doutrina da igreja, a eclesiologia, e este é um dos pontos fundamentais da eclesiologia, da doutrina da igreja. São as ordenanças de Cristo para a sua igreja. É claro, não estou abrangendo no sentido do papel da igreja, do que o Senhor Jesus espera que a sua igreja realize na terra por intermédio do Espírito Santo, mas são especificamente duas ordenanças que estão claramente evidenciadas nas Sagradas Escrituras, que a sua igreja deve continuar fazendo até, naturalmente, o fim da sua trajetória. Ordenanças. Entende-se por ordenanças de Cristo as prescrições dadas por ele à sua igreja referentes à ministração dos dois ritos sagrados, instituídos e ordenados, que são, primeiro, está aí, baptisma, que é o batismo nas águas, e kuriakon deipnon, ceia do Senhor. Ambos expressam simbolicamente e de modo visível o sepultamento e a ressurreição de Cristo com relação ao batismo e a memória de Cristo na sua morte com relação à ceia do Senhor. Vamos fazer já alguns comentários aqui. Pegue a sua Bíblia, abra em Romanos, capítulo de número 6. Aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu estou me lembrando bem de já ter dito aos irmãos, porém nunca é demais tornar a dizer, lembrar. A gente aprende pela repetição. Pelo menos eu, lá pela 10ª vez que eu repito uma coisa, eu começo a aprender a repetição, tem que repetir. Então, eu disse, vou repetir, que o batismo, ele simboliza
o sepultamento do crente, porque é normal ouvir que batismo simboliza a morte, mas ele não é símbolo da morte, ele é símbolo de sepultamento. São coisas diferentes. Uma coisa é quando a pessoa morre, outra coisa é quando ela é sepultada. E, obviamente, o sepultamento ocorre após a morte. E, naturalmente, o correto, o natural, é sepultar aquele que já morreu. Não é natural, não é normal sepultar quem está vivo. Então, você só sepulta quem já morreu. Logo, no aspecto espiritual, estamos com isso dizendo que só deve ser batizado quem já morreu para este mundo. A pessoa não vai morrer para o mundo quando ela for batizada. Ela precisa ser batizada por já ter morrido para este mundo. Por isso a necessidade de observar o testemunho, a vida da pessoa que entregou a sua vida a Cristo, se condiz realmente com uma vida de um nascido de novo. Alguém que já morreu para o mundo e vive para Cristo. Esta pessoa está apta a passar pelo batismo, ou seja, ser sepultada. A gente vai falar mais de batismo, é a primeira consideração. Uma outra consideração a fazer sobre a ceia. Ceia está aqui, eu botei o original como aparece na Bíblia, kuriakon deipnon, o grego, que significa ceia do Senhor. Deipnon é uma alimentação, é uma refeição. Kurie, o kyrios, tem gente que prefere falar assim, kyrios, ou kurie, depende da forma como se interpreta a pronúncia na fala do grego, mas significa Senhor, é o Senhor. E aqui o Senhor, no nosso caso, o Senhor Jesus. Então, é a refeição do Senhor, a ceia do Senhor. Na Bíblia, a expressão sempre aparecerá desta maneira, se referindo ao que nós estamos tratando aqui, é a ordenança da ceia, ceia do Senhor. Não consta na Bíblia a expressão Santa Ceia. Não é bíblico, mas é antibíblico. É antibíblico. Nem tudo que não é bíblico é antibíblico. O que não é bíblico é extrabíblico. Por exemplo, trindade não tem na Bíblia a palavra trindade. Eu te pergunto, é antibíblico? Não existe na Bíblia a palavra pentecostal. Quem é pentecostal aqui? Não está na Bíblia. É antibíblico? Nem tudo que não é bíblico é antibíblico. O que não é bíblico, a princípio, é extrabíblico. Está fora da Bíblia, é extrabíblico. Depois você vai para o segundo crivo, saber que se isso que é extrabíblico é contrário à Bíblia, é avesso à Bíblia, ou seja, é anti a Bíblia, antibíblico. Então, pentecostal não é bíblico, é extrabíblico, mas não antibíblico. Trindade é extrabíblico, não é bíblico, mas não é antibíblico. Nós vamos estudar hoje também outra palavra, missões. Não é bíblico, é extrabíblico, também não é antibíblico. Santa Ceia não está na Bíblia, é extrabíblico, também não é antibíblico. Porque se a ceia é do Senhor, logo ela é santa, é dele. É a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor, a ceia do Senhor. Só a título de curiosidade, estou dizendo aos irmãos, informando que você vai ler, não vai encontrar Santa Ceia. Vai encontrar a ceia do Senhor. Mas eu posso afirmar categoricamente, com todas as letras, sem medo de me equivocar, que a ceia do Senhor, ela é santa. Então não há nenhum problema de chamá-la de Santa Ceia. Está correto esta colocação. Ok, prosseguindo. Os salvos a quem são ministrados esses ritos expressam com a sua aceitação o seu amor a Cristo e a sua fé na palavra do Senhor. As ordens de Jesus sobre o batismo e, já coloquei aí, Santa Ceia, foram dadas de modo muito claro. Jesus disse, portanto,
Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe que isto aqui é o que nós chamamos de fórmula do batismo. Fórmula do batismo. Jesus deu a fórmula, batize. E é interessante a gente falar também que a etimologia da palavra baptisma, como está aqui acima, botei em grego aí, baptisma, significa imersão, mergulhar. A própria etimologia da palavra já traz a conotação de mergulho, de imergir. Então, batismo é imersão, batismo é mergulhar. Até porque, se nós estamos falando que o batismo, por que eu estou batendo na tecla de imersão? Você já está entendendo que eu estou com isso afirmando que a fórmula certa de batismo é por imersão. Eu estou afirmando que a fórmula certa é por imersão, não por aspersão. E acrescento dizendo, se o batismo é símbolo de sepultamento, você já viu alguém ser sepultado com um punhadinho de areia na testa? Jogar um bocadinho de areia na testa desse cidadão para ele ser sepultado. Você joga ele lá, ó. Vai lá no fundo, lá, ele tem que submergir. Lá na terra ele vai submergir, vai entrar, só que depois você não tira ele. Mesma coisa é quem é batizado, é sepultado. Então tem que submergir, não é só jogar um pouquinho de água na testa. A própria significação da palavra batismo traz a conotação de imersão. E a fórmula, batismo, imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula. De que forma eu devo batizar? Vamos dizer, estamos aqui falando da ordenança da igreja, a liderança da igreja, os ministros da igreja, aqueles que estão dando continuidade à obra de Cristo na terra, à frente da responsabilidade sobre a igreja, devem cumprir estas ordenanças. A primeira delas que estamos tratando é o batismo. Então deve batizar a pessoa nas águas por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou falando para pessoas aqui que possivelmente já tiveram a experiência de batizar alguém. Não sei aqui, mas tenho certeza, o pastor Vanderly já oficiou um batismo. Talvez tenha mais alguém. Talvez tenha alguém que ainda não fez, mas fará. E aqui está a fórmula. Não sou eu que estou ensinando, estou dizendo que a Bíblia ensina. O batismo por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já tive casos de pessoa vir conversar comigo, assim, ficou até um pouco... É uma situação delicada. Ela ficou assim... O pessoal ficou com aquelas questões assim, será que meu batismo foi válido, não foi válido? Tem gente que não dorme, quer batizar de novo. Esse negócio é sério. Se o oficiante não levar a sério, não respeitar a fórmula bíblica, ele pode causar um problema em quem está se batizando, uma confusão, etc. E eu tive uma pessoa que veio me procurar perguntando se o batismo dela tinha sido válido, porque na hora que ela foi imersa nas águas, o oficiante, ele que estava batizando, não usou a fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas dava rajada de língua estranha. Vai, já foi. Aí ficou assim, mas já vem outro. Já foi. Aí a pessoa ficou, mas pode, valeu, irmão. O negócio é... Pastor Vanderly, vou falar aqui no microfone, para que possa captar o áudio, está informando que já foi procurado também por grupo de jovens que pediu para ser batizado. Isso causa confusão, irmão. Por causa de detalhe de você não cumprir. Estou dizendo isso, porque estou falando para pessoas que são obreiros aqui, ou futuros obreiros, que algum dia irão oficiar o batismo, talvez esteja me vendo esse vídeo. Tome cuidado em cumprir a ordenança de Cristo da forma como Ele ordenou. Estou sendo redundante, mas é necessário, porque você pode causar confusão na mente e no coração das pessoas. Elas ficam, entendeu? Precisamos ser responsáveis quanto a isso
e estritamente escriturístico. Quando se trata de ordenança, não é como eu acho, como eu penso, não, isso está claro, está explicitado, não é uma interpretação, eu acredito que não tem, eu acredito, eu penso, está escrito da forma como deve ser. Então não tem como mexer no que está revelado, palavras do próprio Senhor Jesus, ordenança. Estou dizendo que isso trata-se de uma ordem. Então, ordem, ela deve ser cumprida cabalmente ao pé da letra. Ok, seguindo lá na página 46. A respeito da ceia, ele disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. E ainda, fazei isto em memória de mim. Essas ordenanças não são meramente símbolos vazios, que nada têm a ver com a nossa vida espiritual, como alguns de doutrina acomodada proclamam. Antes, a observância delas é indispensável e obrigatória. Por isso, devem, em todos os tempos, ser praticadas pelos crentes. Em relação à ceia, e a gente ainda vai voltar a desmembrar aqui os detalhes, mas a questão da ceia, sim, existem alguma margem de interpretação, como por exemplo, a periodicidade da ceia não está explicitada. É todo mês? É todo culto? É uma vez por semana? É uma vez por trimestre? Por semestre? Por ano? Não está explicitada. Então aí você vai ter uma denominação que faz todo mês, a maioria esmagadora. Conheço algumas que faz uma vez ao ano, tem umas que faz trimestralmente, etc. E aí você fica, não, mas a minha faz assim. Não, aí não está explicitado. Outra questão, que às vezes a gente participa na ceia de uma igreja, você vai na outra, e aí em uma todo mundo come o pão junto, todo mundo, um espera pelo outro para participar do cálice, a outra não, à medida que vai chegando à mão o pão, o cálice, ele já vai participando, etc. Não há uma ordem explícita, específica de que deva todo mundo esperar, ou que não deva, ou que todo mundo deve beber no mesmo cálice, no mesmo copo, como já fora outrora, né, num passado não tão remoto assim. Aí sim, esses pormenores, há essa margem para diferença em uma ou outra, mas a fórmula a gente vai tratar aqui. Tem que ser em memória do Senhor, precisa se orar pelo pão representando o corpo, que a partir da oração passa a representar o corpo, o suco da uva, o vinho, passa a representar o sangue, etc. A gente vai falar ainda. Eu quero agora falar com os irmãos acerca aqui da diferença entre ordenança e sacramento. A gente encontra em literatura cristã evangélica. Eu tenho livros lá em casa de teologia sistemática. Só de teologia sistemática eu tenho 11 livros físicos, né? Que se for contar os do computador, aí tem muito mais. E estou falando de teologia sistemática cristã evangélica. Uma boa parte até de confissão pentecostal. Alguns destes usam a terminologia sacramento, outros não. E há o motivo daqueles que não usam para não usar. Eu, particularmente, não gosto da expressão sacramento. E aí eu trago o motivo pelo qual eu não entendo as ordenanças como sacramentos. Até porque isso nasceu basicamente na Igreja Católica. Lá até hoje é chamado de sacramento o batismo da criança, do infante, e a hóstia, né? Que é o que seria a ceia, é a hóstia, o corpo de Cristo, que é colocado lá que negócio para grudar no céu da boca do cidadão. Vamos lá, uma diferença. O batismo e a ceia do Senhor, a Santa Ceia, são ordenanças, não sacramentos. Existe uma interpretação que atribui ao batismo e à Santa Ceia um valor quase mágico, sendo por isso chamados de sacramentos. Essa palavra, sacramento, veja o que ela significa:
cada um dos sinais sensíveis produtores da graça, instituídos por Jesus Cristo como auxiliares indispensáveis para a pessoa conseguir a salvação eterna. Olha só, dicionário eletrônico Michaelis, você vai encontrar isso aqui em dicionários seculares, de língua portuguesa, dicionário Aurélio, outros dicionários. Eles vão dizer que sacramentos são os sinais sensíveis que produzem graça e que são indispensáveis para ajudar a alcançar a salvação. Em outras palavras, sem os quais é impossível ser salvo. Precisa do sacramento. Cristo e o sacramento. Está escrito aqui, auxiliares indispensáveis para a pessoa conseguir a salvação eterna. Claro que eu não estou levando para o extremo de não dar valor nenhum ao batismo e à ceia, mas também não concordo com o outro extremo que diz que os mesmos são responsáveis por produzir salvação. Porque se for isso, a pessoa é batizada e toma ceia, pode estar em pecado, mas a graça alcança porque ela participa dos sacramentos. Quando na verdade a gente entende que é até o contrário. Se ela participa das ordenanças, não estando em comunhão com Cristo, ao invés de produzir maior graça, pode trazer, perdoe-me a expressão, desgraça. Então, os sacramentos, olha só, prosseguindo. Como podemos verificar, a palavra sacramento é definida como sendo algo que transmita a graça de Deus àqueles a quem for ministrado. Convém observar que essa palavra não é encontrada em nenhum ponto da Bíblia, mas é uma expressão criada pelos próprios teólogos. Nem o batismo, nem a Santa Ceia são sacramentos, mas sim ordenanças. O ensino da Bíblia é bem claro, no sentido de que nenhum destes dois atos transmite a graça de Deus a alguém, pois são ministrados exclusivamente aos que já foram salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo. O que eu estou falando aqui é justamente a questão da inversão da relação de causa e efeito. Esse que é o problema, em tratar as ordenanças como sacramento. É uma possível inversão da relação de causa e efeito. Alguém pode interpretar que é preciso batizar-se para ser salvo. Estou desprezando o batismo? Não, só estou dizendo que há pessoas que não foram batizadas e que serão salvos. Você acredita nisso também? Não estou dizendo que não quiseram, estou dizendo que possivelmente não tiveram tempo, não tiveram ocasião, não batizaram-se. Não batizaram-se, não participaram da ceia do Senhor, mas porque foram alcançados, sim, pela graça do Calvário, foram salvas. Agora, é óbvio, alguém que foi alcançado pela graça de Cristo, do Calvário, e é salva, ela participa do batismo, que é um ato público de confissão da sua união com Cristo, e ela reforça mensalmente, semanalmente, semestralmente. Aí a questão a gente já falou, que não tem uma regra, mas ela confirma periodicamente esta sua posição em Cristo, através da participação da ceia. Não faz isso para ser salva, faz isto porque é salva. É essa questão aqui que eu estou levantando para que nós possamos compreender. Além disso, convém observar que Deus jamais entregou aos homens meios visíveis que pudessem ser utilizados por alguém para transmitir a graça divina a outro homem. A graça de Deus vem somente por Cristo, pela fé no seu sangue. Em tempos áureos no sentido de proeminência de dominação da igreja romana, tempo do seu apogeu de dominância no mundo, tinha essa questão. Quem já ouviu falar daquela história de morrer pagão? Morrer pagão. O que significa morrer pagão? Sem ter sido batizado. E a igreja cobrava caro para batizar. Se não batizasse, morria pagão. Se morre pagão, não vai para o céu.
não batizava negros. Ih, pegou para nós aí, ó. Tem uma turma aqui que já ficou, a igreja católica não batizava. Estou falando em tempos remotos aí, do seu apogeu. E olha, diga-se de passagem, hein? Não tem muito tempo que isso mudou também não, hein? Tem muito tempo. Se a gente está falando da igreja que ganhou o seu apogeu no 3º século, 300 e alguma coisa, e a queda após a reforma protestante em 1517, estou falando alguma coisa do início do século passado, começar a aceitar negros e batizar. Até então, negros não tinham alma. Nunca ouviram falar disso, não? Sério mesmo? Estão precisando estudar teologia. Vocês estão no lugar certo. É verdade. Procura lá. Procura no Google. Olha lá para você ver se eu estou inventando. É sério isso. A não ser que eles conseguiram retirar isso daí, de lá. Não tinha, não. Uma série de questões, irmãos. Então, olha a situação da pessoa. Mas é claro, se fosse alguém... Porque a gente está falando de uma época aí, começo do século passado, negros sequer tinham condições sociais e financeiras para pagar pelo batismo. Então, tinha que pagar, para não morrer pagão. Se morresse pagão, a criança de dias, tinha que ser batizado logo. Está enferma, tem que ir lá, tal, a extrema unção, para não morrer pagã, porque senão é um bebê, mas se não for batizado vai para o inferno. Não tem direito de salvação. Não era assim? É desse jeito. Aí, ó, sacramento. Se não passar por ele, não é salvo. Não, mas e Jesus, o sangue, a graça? Não, tem que passar pelo sacramento. Tem que passar pelo batismo. Tem que receber a hóstia que o sacerdote romano dá. Senão, é esse extremo que eu temo. Porque ele sorrateiramente, maliciosamente, tem retornado através aí da teologia neopentecostal. Tem que ter a toalhinha, tem que ter o lencinho, tem que ter o chaveirinho, a meia, o suor, o copo d'água e tal. Se você não tiver esse kit completo, você não vai ser salvo, hein? Se na sua casa não tiver pelo menos de 80%, 90% de toda essa indumentária, o não sei o que ungido, a rosa ungido, não sei o que, não tem salvação, tem que ter o kit. Os adereços. Então, ou seja, sorrateiramente e maliciosamente, isso tem retornado. É aquilo que nós chamamos de neo-indulgências. São as indulgências neopentecostais. Esses sacramentos para ministrar a graça. Eu preciso de uma cura, a oração não serve. Oração com um copo d'água. Eu quero, não, a vitória, tem que comprar isso daqui. É o voto, é a oferta alçada, é o sacrifício da fogueira santa. Aí, eles estão acrescentando meios para ministrar a graça, além da própria graça em si que emana do Cristo, do crucificado. Então, eis aí a razão por que eu particularmente não gosto da terminologia sacramento. Mas você vai encontrar, claro que você vai encontrar em teologia cristã evangélica, não nesse sentido que eu estou aqui apresentando, mas ela dá margem, a expressão sacramento dá margem, e eu prefiro cortar para não dar margem. É ordenança, tem nada a ver com sacramento. Vamos para a primeira dela, o batismo. Uma ordenança de Deus. Embora o ensino da Bíblia sobre o batismo seja bem claro, tem existido através dos tempos muita controvérsia teológica sobre essa doutrina. A finalidade desse estudo é simplesmente observar os pontos principais da doutrina bíblica sobre o batismo nas águas. O batismo foi ordenado por Jesus Cristo. Foi Ele quem mandou que os seus discípulos batizassem. Os discípulos saíram e pregaram por toda parte, batizando e em cumprimento à ordem recebida. Uma ordem dada pelo Senhor é realmente para ser cumprida, pois a desobediência significa a rejeição do conselho de Deus. Todo aquele que ama o Senhor prova esse amor obedecendo a sua palavra. A salvação nos liberta,
até das tradições recebidas dos nossos pais. De que maneira deve ser praticado o batismo? Vamos lá, vamos começar a tratar da parte técnica, ou, por que não dizer, da parte prática. Vamos ver na prática como é que funciona. O batismo deve ser praticado assim como foi nos dias apostólicos. Quem era aceito para o batismo? Batizavam-se pessoas que se haviam arrependido, pessoas que de bom grado recebiam a palavra de Deus, os que criam em Jesus, pessoas que já eram discípulos, e até mesmo temos casos de batismo de pessoas que já eram batizadas no Espírito Santo. O exemplo aí clássico, Cornélio. Observamos assim que não existe na Bíblia nenhum exemplo de batismo de crianças recém-nascidas. Não tem, você não tem na Bíblia nenhum caso de batismo de criança. Até porque batizava-se quem se arrependia dos seus pecados. Essa é a ordenança. Batizar aqueles que se arrependem após terem recebido a palavra e compreendido a palavra e analisado a sua própria vida à luz da palavra e se arrepender dos seus atos, produzir então, esse arrependimento vai produzir a conversão. O arrependimento é o sentimento, a conversão é a atitude, é a mudança de vida, e aí depois então publicamente isso vai ser demonstrado ao mundo, que ele se arrependeu, que ele se converteu, que ele morreu para o mundo. Então ele vai sepultar a velha natureza através do símbolo do batismo. Criança, irmão, não vai passar por este processo. Consciência de pecado, arrependimento de pecado, abandono de pecado, sepultamento de velha natureza. Impossível uma criança passar por tal processo. Aí levanta-se a questão: qual é a idade mínima para se aceitar o candidato ao batismo? Aí vem várias sugestões. Tantos anos, tantos anos, tantos anos. Jesus apareceu no templo lá com 12, então é com 12 que ele foi no templo, e outro etc, não, tal idade, tal. Irmão, eu digo que isso é subjetivo. Eu não dou uma idade. Tal dia, fez aniversário de tantos anos hoje, pode batizar. Eu digo que isso é subjetivo. A questão não está na idade cronológica, pelos anos a partir do seu nascimento. Estamos falando de idade mental. Estamos falando de capacidade de consciência, de entender a sua condição de pecador. Então isso é subjetivo. A gente precisa analisar a realidade à nossa volta. Por exemplo, uma criança de 10 anos, que viveu há 50 anos atrás, no interior do estado do Espírito Santo, e uma criança de 10 anos, que é criada hoje nas ruas do 1º de Maio, Santa Rita e etc. Qual dessas duas atingiu mais rapidamente a maturidade, a consciência do certo, errado, pecado, etc, etc. Se a gente coloca como regra, é essa idade, bom, isso é subjetivo, irmão. Tem pessoas que têm acesso muito cedo à informação, a consciência dela é despertada precocemente pelo recebimento de informações, a interação, na sociedade, as coisas que ela é obrigada a assumir como responsabilidade muito cedo, por causa de vários fatores familiares, questões sociais, questões de política pública, etc, etc, etc. Isso é subjetivo. Quem é que vai saber isso? É o sacerdote, é o oficiante, é o pastor, vai conversar com a pessoa, vai saber se ela tem consciência de que é pecadora e se tem capacidade de disposição para mudar de vida. Não tem. Está levando na brincadeira, não está entendendo, está achando bonito, porque viu o outro fazer o A, B ou C, mas não sabe do que. Então espera, aguarda. Já tem casos que a pessoa já vai perceber, a consciência já foi despertada, sabe o que está fazendo, sabe do que se trata isso, sabe do que está falando. Então essa é a questão, no meu entendimento. Não é a idade cronológica, é a idade do despertar da consciência e da compreensão do erro e capacidade de se arrepender dos mesmos e disposição para mudar de vida. Porque batizar por batizar, mergulhar, dar um banho,
para acrescentar a membresia à igreja, para depois fazer relatório no fim do ano e dizer que a igreja cresceu, porque batizou mais 10, de 6 anos, 7 anos, 8 anos. Crescemos em número de membresia, porque batizou criança. Isso acontece também. Igrejas que são apegadas aos números, então, para fazer número, batiza, é filho de crente, vai batizando. E aí no final o relatório da membresia aumentou. Não ganhou alma, ninguém se converteu, batizou criança, filho de crente. Aí aumentou a membresia. Claro que isso não é ordenança de Jesus. Isso tem mais a ver com a fixação humana aí pela numerolatria. De que modo eram batizados os crentes dos dias dos apóstolos? Bom, os candidatos eram imersos nas águas. A Bíblia diz sobre o batismo do eunuco. Desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Sobre o batismo de Jesus, a palavra afirma que ele, depois do seu batismo, saiu logo da água. Era costume realizar os batismos em Enom, porque havia ali muitas águas. Além disso, não existiu o suposto problema, como afirmam os defensores do batismo por aspersão, do múltiplo batismo dos 3.000 convertidos no dia de Pentecostes em Jerusalém. A cidade santa possuía 5 grandes reservatórios de água, entre os quais destaque aqui para o tanque de Betesda, que media em torno de 110 por 9 por 21 metros, comprimento, largura e profundidade. Todos eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem de Jesus jamais foi revogada. Portanto, ninguém tem o direito de desprezá-la. Não batize ninguém falando mistério, não batize ninguém profetizando. Fale mistério, profetize, quando terminar, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumpra a ordenança de Jesus. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não despreze. Assim torna-se impossível afirmar, pelo que se lê em Atos 2, 38, 8, 16, 10, 48, 19, 5, que os apóstolos batizavam apenas em nome de Jesus, estando por isso a mencionada ordem sem efeito. Essas passagens significam apenas que os discípulos batizavam autorizados por Jesus. Os apóstolos faziam tudo em nome de Jesus, pregavam em nome de Jesus, curavam em nome de Jesus, expulsavam demônios em nome de Jesus, disciplinavam em nome de Jesus. Assim, quando batizavam, faziam isso também em nome de Jesus, ou seja, em obediência à ordenança de Jesus. Porém, no ato de imergir o candidato, eles o batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordem dada por Jesus. Vamos aí aos textos. Eu citei aqui 4 passagens, mas vamos ler aqui apenas 2. Atos 2, 38 e 10, 48. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, batismo lá dos 3.000 do dia de Pentecostes, 2, 38, 37 e 38, as primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos ao outro texto, 10, capítulo 10, versículo 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Citei 2 exemplos em que na Bíblia aparece o batismo sendo ordenado que fosse feito em nome de Jesus. Tem igreja hoje que batiza a pessoa em nome de Jesus, somente em nome de Jesus. Imerge o candidato na água e diz: eu te batizo em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. E aí diz: mas os discípulos falaram que deve ser batizado em nome de Jesus. Vamos por partes, com muita calma, muita hora nessa calma, né?
Jesus ordenou. Então ele está dizendo, batize. Como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é que está mandando, ordenando? Quem é que está enviando? Eu estou indo em nome. Agora essa expressão em nome é autorizado por quem? Enviado por quem? Por Jesus. Jesus está ordenando, Jesus está enviando. Então lá vou eu, Márcio, em nome de Jesus, representando a Jesus, corpo de Cristo, representando o corpo dele. Então eu sou representante de Jesus. Estou eu indo a pregar, a anunciar em nome de Jesus. A pessoa converteu-se, vai passar agora pelas águas do batismo. Vou eu batizá-la em nome de Jesus. Quando eu falo em nome, estou dizendo autorizado, enviado, credenciado, ordenado por Jesus. Mas no momento do batismo, em obediência à ordem daquele que me ordenou, óbvio, me autorizou, me credenciou, me enviou, obedecendo à ordem dele, eu vou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém perguntar, quem te mandou batizar? Você batizou em nome de quem? Eu fui em nome de Jesus. Mas na hora do batismo, em nome dele, em obediência à ordem dele, eu batizei a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula do batismo é uma coisa. A autorização, a autoridade, a divina de quem me enviou é outra. Jesus me enviou a batizar. Estou indo em nome dele. Na hora do batismo é feito segundo a fórmula por ele ordenada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não há margem para confusão. Se a pessoa está fazendo algo em nome de Jesus, ela tem que ter o compromisso de obedecer cabalmente à ordem dele. A ordem dele foi: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é assim que deve ser praticado. Quando era ministrado o batismo? Nos dias apostólicos. Observa-se ainda que nos dias apostólicos o batismo era sempre ministrado após a experiência da salvação, nunca antes. Ninguém era batizado para ser salvo, mas porque já era salvo. O batismo é um ato sagrado que simboliza o sepultamento da velha natureza. Subentende-se, assim, que só pode ser sepultado aquele que já tenha morrido. Também se compreende que, pela lógica, o tempo entre a morte e o sepultamento, isto é, o batismo, não deve ser muito extenso. Questões que às vezes são levantadas em relação ao batismo. Pessoa que não teve possibilidade de se batizar. Existem alguns fatores, existem algumas circunstâncias, justificáveis, que impossibilita alguém de ser batizado. Existem alguns casos. Uma pessoa que está, em exemplo, acamada, em morte terminal. Eu já não vou dizer que vi, presenciei, mas já ouvi relato de pessoa que estava nessa situação, acamada e tal, e era colocado na cabeça dela pela igreja que ela tinha que batizar, que se morresse assim, então fez aquela força-tarefa, e o hospital não queria liberar, e a pessoa forçando barra, os familiares autorizando a remoção dela para ir a um lugar, ou trazer um tanque de batismo, aquela força-tarefa, porque foi inculcada na pessoa que se isso não acontecesse, e ela morresse naquela condição, ela não seria salva. Aí cria-se uma abertura de processo médico, e aquela coisa toda. Se eu não for batizado e eu morrer assim, irmão, isso é ignorância. O batismo não é para salvar. Há uma impossibilidade clara, evidente, justificável, a pessoa não vai ser batizada. A gente sempre usa o clássico exemplo do ladrão da cruz. Jesus não disse: olha, eu vou ter que, depois da sua morte, ressuscitar. A gente precisa te batizar. Como é que eu vou fazer para eu te salvar? Como é que eu vou fazer para eu te salvar? Alguém aí embaixo aí joga uma água nesse cidadão que está pendurado aqui na cruz. Esse aqui eu vou abrir uma exceção, vai ser por aspersão. Não tem possibilidade, irmão.
vai fazer o quê? Não tem como batizar. Se não vai batizar, também não vai participar da ceia. Não vai ter condição de participar da ceia. Isso não é prerrogativa para ser salvo. Agora, por outro lado, se a pessoa tem toda a possibilidade de batizar-se e participar da ceia, mas não faz porque não quer, aí é outra história. Por que você não quer assumir esse compromisso público com Jesus? Por que você não quer descer as águas batismais e ser membro do corpo de Cristo e reafirmar este compromisso participando da ceia? Por quê? Qual é o motivo? Que tendo toda a possibilidade de não querer fazer. Tem gente que está há tanto tempo na igreja e não batiza, Não estou pronto, não estou preparado, não chegou o tempo. Você não está pronto também para ir para o céu, não está preparado para ir para o céu, não está pronto, o tempo vai passando, não, ainda não estou preparado, ainda não estou pronto, ainda não chegou minha hora. Ela não quer assumir o compromisso, ela não quer. Aí a questão não é impossibilidade, a questão é não ter o desejo de assumir o compromisso. E nesse caso, creio que o não batismo e a não participação da ceia configura-se em pecado da pessoa, porque ela não quer se comprometer, ela não quer obedecer uma ordenança de Cristo para ela, ela não quer, não é que ela não pode, ela não quer. Logo, quem não quer obedecer uma ordem de Cristo está pecando. Isso precisa ser considerado. Então, nem um extremo, nem outro. Nem é obrigatório para a salvação e também não pode ser desprezado. Fazer de conta que nada é. Pode vir a ser pecado se for negligenciado por vontade própria, por falta de comprometimento com Jesus e com as suas ordenanças. Então, neste caso, a gente deve avaliar a questão do batismo nesses termos. Vamos falar da ceia, para fecharmos a primeira parte da aula. Uma ordenança. Quando foi estabelecida? Quando foi estabelecida esta ordenança? A Santa Ceia foi instituída por Jesus na noite em que foi traído. E aí, se a gente perguntar na prova, você já sabe que foi instituída por Jesus na noite que foi traído, Primeiro ele celebrou a Páscoa junto com os seus discípulos. Nunca antes havia sido comemorada a Páscoa de modo tão solene e tão histórico como daquela vez. Pois estava presente o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é a nossa Páscoa. Depois de cear, Jesus instituiu a ceia, que é um ato comemorativo da sua morte. Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Dessa maneira, a ceia não é simplesmente um rito ou uma cerimônia de pouca significação, mas uma ordem divina que traz maravilhosas bênçãos e que deve ser considerada e mantida. Significação dos elementos na ceia: o pão e o vinho. O pão simboliza, conforme a palavra de Deus, o corpo de Cristo. O partir do pão simboliza Jesus, o qual nos foi dado na sua morte quando foi partido por nós. O vinho, o sangue da uva, simboliza o sangue de Jesus, quando na sua morte na cruz foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Irmão, simboliza. Essa doutrina do simbolismo, isso é outro ponto polêmico, até pelos pais da reforma, como por exemplo Lutero. Lutero era um monge agostiniano, ele era um monge católico, ele fazia parte da cúpula da Igreja Católica, ele era versado nas escrituras, nos originais, tanto foi o tradutor da Bíblia para o seu idioma materno, o alemão. A imprensa acabara de ser inventada na ocasião por Gutenberg, então a Bíblia foi um dos primeiros livros, se não o primeiro em grande escala que foi impresso. E essas questões aí relativas à reforma a gente em outra ocasião vai falar. Mas Lutero, a sua intenção, a história e a sua biografia nos mostra, ele não pensava em fundar um movimento revolucionário
para abrir uma nova igreja. Ele queria reformar a igreja. Ele estava pregando, chamando aquela igreja a uma mudança de atitude, de postura, de comportamento, e que se aplicasse a viver em conformidade com as Sagradas Escrituras. Então, era um movimento reformista. De maneira que muitas coisas da Igreja Católica, ele ainda manteve com ele acreditava. Não foram mudadas de imediato no momento da reforma. Algumas foram mudadas depois, por outros baluartes, vamos dizer assim, da reforma. Ela prosseguiu da Alemanha para a Suíça, para os outros países ali da região da Europa e etc. Mas um dos pontos que eram e ainda é crível na igreja romana, e assim também cria Lutero e defendia, era a questão da transubstanciação. O que é isso? Ele acreditava, como a igreja prega e acredita, que quando você ora e abençoa e consagra o pão e o vinho, o suco da uva, o pão, ele não passa a simbolizar o corpo de Cristo, mas o pão passa a ser o corpo de Cristo, se transforma no corpo de Cristo. Assim eles acreditavam, transformava-se, e o suco da uva transformava-se em sangue. Esta é a doutrina da transubstanciação. Ele acreditava assim, que era transformado, mas na verdade não é símbolo. Não há uma transformação de elemento. O pão não deixa de ser pão, mas ele passa a representar o corpo de Cristo. É um pão normal, feito na padaria, pelo padeiro, etc, etc. Mas depois que ele é consagrado, através da oração, para aquele fim, que é repartir entre os irmãos, para participar da ceia, a partir daquele momento ele passa a simbolizar, a representar o corpo de Cristo. Ele não passa a ser o corpo, ele representa. De igual modo, o sangue não passa a ser, o suco da uva não passa a ser o sangue. Ele passa a representar o sangue, é símbolo. E isso até hoje acredita-se, em algumas igrejas evangélicas também acreditam na transubstanciação, na transformação dos elementos. Passam a ser, de forma literal, corpo e sangue. Mas nós acreditamos no simbolismo. A significação do próprio ato da Santa Ceia. A ceia é um ato comemorativo da morte de Jesus. Parece até antagônico comemorar a morte, é comemorativo da morte, mas para nós que fomos salvos pela morte, temos um motivo para comemorar. É a comemoração da nossa libertação do pecado. A morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado é a nossa vitória sobre o corpo do pecado, sobre a escravidão do pecado. Então é esse o sentido. Ela não lembra somente o sofrimento, mas também a vitória de Jesus. Através da Santa Ceia podemos olhar para trás, lembrando-nos da morte expiatória do Senhor. Olhamos também para o presente, onde verificamos que o Gólgota ainda tem poder, pois Cristo ressuscitou e está presente, manifestando a sua graça a todos quantos creem na mensagem da cruz. E olhamos também para o futuro, onde vemos que o dia da vinda se aproxima, quando nós haveremos de celebrar a ceia com Ele nas mansões celestiais. Segundo a afirmativa de Jesus, podemos considerar a Santa Ceia como um profundo memorial. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia é também um ato de fortificação espiritual. Somos salvos pela fé no sangue de Jesus. Na ceia, o crente participa do corpo e do sangue do Senhor, o que fortifica a sua fé. Na ceia, o crente anuncia a sua fé na morte do Senhor, diante de Deus, diante de seus irmãos, diante do mundo e até diante de Satanás. O crente testifica, através da sua participação na ceia, que crê de coração em Jesus. A ceia não é, dessa maneira, um ato de tristeza e lamentação, mas de alegria, porque Jesus, cuja morte aí comemoramos, vive e está presente. O poder de Deus para a cura dos doentes se manifesta na ceia, porque o cálice que abençoamos simboliza o sangue de Jesus, e a Bíblia diz: pelas suas pisaduras fomos sarados.
A ceia é também um ato de comunhão entre os crentes. A nossa união na igreja está simbolizada na ceia. A Bíblia diz: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participam do mesmo pão. Somos um em Cristo através da sua morte. Finalmente, a ceia é também um ato de esperança. Paulo disse que na ceia anunciamos a morte do Senhor até que venha. Em cada ceia encontramos também a mensagem de que o grande dia do retorno do nosso Salvador se aproxima. Jesus virá e então haveremos de participar da grande ceia nos céus junto dele. Então aí está escrito: Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata erconcorrie Yesu, né? Maranata, vem Senhor Jesus. Rapidinho para a gente terminar, eu acabei não falando aqui desse significado do batismo, mas depois os irmãos vão poder pegar aí os slides, tá? Olhar no vídeo. O batismo é o ato público por intermédio do qual o novo convertido, pela imersão em água, passa a fazer parte da igreja visível. Na igreja invisível, o pecador é integrado desde o momento em que pela fé recebe a Cristo como Salvador. Pegou a foto aqui de trás? Está tirando foto ali? Pode pegar. Então, eu estou fazendo essa diferença aqui. No batismo você vai integrar a igreja, que eu costumo chamá-la de igreja com I minúsculo, a militante, a visível. Mas fazer parte da igreja triunfante, a com I maiúsculo, a invisível, ela não acontece no ato do batismo, acontece antes. Então, o batismo é o ato público por intermédio do qual o novo convertido, pela imersão em água, passa a fazer parte da igreja visível, passa a ser membro da igreja local, da instituição A, B, C, D. Na igreja invisível, o pecador é integrado desde o momento em que, pela fé, recebe a Cristo como Salvador. Já tem um nome escrito no livro da vida. Ainda não faz parte da membresia da igreja. Ele é um congregado, está esperando o momento oportuno para batizar. Mas ele já faz parte do corpo místico de Cristo, que está aguardando o toque da trombeta para ser arrebatado, embora ainda não faça parte da membresia da igreja, A, B, C, D, X, Y, Z, etc. Por conseguinte, o batismo é um testemunho público daquilo que o Espírito Santo operou na vida do recém-convertido. Então, no batismo, ele vai demonstrar publicamente, exteriormente, algo que já aconteceu no seu interior: a mudança, a transformação, a regeneração. Ok. Ceia, para fechar, falamos agora da ceia. 3 olhares importantes no ato da ceia. Toda ceia precisamos usar esta lente, este foco tripartido. 3 olhares. Primeiro olhar é o que eu chamo de olhar retrospectivo. É olhar no retrovisor e você vê o Gólgota, o Calvário, a morte de Cristo. Então, lembrar da morte do Senhor. Paulo diz que em cada ceia, ele diz, mas quando diz que recebeu do Senhor. Então ele está dizendo algo não dele, ele diz algo que recebeu do Senhor. Ele está ensinando o que ele aprendeu do Senhor. E ele diz que devemos lembrar da morte do Senhor. Então toda ceia o crente precisa olhar para o Calvário. Precisa olhar para dentro de si, olhar introspectivo, olhar para dentro. Examine-se o homem a si mesmo. Eu lembro de já ter apresentado aqui também em outra ocasião a etimologia de examine-se, dokimatsu, que é investigar os recônditos da alma e do espírito, fazer uma inspeção, consultar a consciência. Então, no momento da ceia tem que haver também esta introspecção. E finalmente, olhar expectativo, expectação, esperança, até que ele venha. Na ceia, retrospectivo, introspectivo, expectativo. Eu lembro do Gólgota, eu olho para dentro de mim e eu olho para frente aguardando a bem-aventurada esperança, manifestação de Cristo nas nuvens para encontrar-se com a sua igreja, para a igreja encontrar-se com ele. Isso precisa acontecer na ceia, irmão, no seu momento da ceia, no meu, no nosso. Precisamos lembrar da morte vicária de Cristo. Precisamos fazer uma análise pessoal da nossa vida em Cristo.
e precisamos renovar a nossa esperança na vinda de Cristo para nos buscar. Amém? Vamos lá no intervalo e voltamos logo para encerrar, né, o nosso livro e fazer o sorteio aí. Vamos lá, irmãos, retornando, página 52, vamos falar do último capítulo, a igreja e a obra missionária. Evangelizar o mundo faz parte do eterno plano de Deus na obra da redenção. Foi esse, sem dúvida, o motivo maior do supremo sacrifício de sua parte, quando enviou seu Filho ao mundo. Cristo nasceu, viveu e morreu para salvar os pecadores, e mostrou em inúmeras ocasiões o caráter e natureza de sua missão. Ele disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Logo após sua morte e ressurreição, ele entrega para seus discípulos a grande comissão de pregar a sua palavra a toda criatura. A evangelização do mundo, portanto, depende de mim e de você, da igreja como um todo. Sem seu corpo, jamais Jesus poderia ministrar como ministrou sua palavra entre os homens que viviam em sua geração. Hoje, ele continua ministrando através de seu corpo, a igreja. Nossa tarefa é agora, missão com efeito, seja ela pátria ou estrangeira, é dever de todos nós. Este era o assunto principal do ministério de Cristo e deve ser também o nosso nos dias atuais. Palavras do pastor José Wellington Bezerra da Costa, quando prefaciou o livro E Samaria, o compromisso da igreja com a evangelização dos povos. Segundo o pastor Glenn Cole, o livro do Apocalipse descreve profeticamente a profundidade que a penetração do evangelho terá sobre as nações. No seu capítulo 5, versículos 8 a 10, as visões de João garantem que pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações serão redimidas pelo sangue de Cristo. Na verdade, é comum estudar-se o Apocalipse sob as perspectivas dos juízos que serão executados sobre o mundo no final dos tempos. No entanto, ele é também o testemunho de que o plano de Deus através dos séculos, que inclui o projeto chamado igreja, terá seu cumprimento final mediante a proclamação do evangelho por ela até os confins da terra. Missões, portanto, não é uma teoria, mas é um sério compromisso bíblico do povo de Deus com a sua obra. Não há como pensar a existência da igreja sem que a missão de evangelização mundial esteja agregada. Desassociar uma da outra desassociar uma da outra é absolutamente impossível. Pois aqui está a razão para que a igreja tenha sido projetada na mente de Deus e tornada realidade entre os homens. Ou seja, para início, a gente está falando da igreja, eclesiologia, e agora estou apresentando aqui a missão da igreja. A gente viu a igreja enquanto comunidade, o seu compromisso para com Deus, adoração, o seu compromisso para a comunidade da fé, edificação mútua, e o compromisso da igreja para com o mundo perdido, evangelização. A igreja tem sido muito boa no que diz respeito a reuniões de adoração e até de certa forma de mútua edificação, mas ela não pode prescindir da sua tarefa e da sua razão de existir, que é fazer missão. Claro, quando eu falo fazer missão, não estou restringindo missão apenas ao compromisso de enviar missionários, além pátria, etc, etc. Estou falando de uma forma geral, a responsabilidade da evangelização do pecador. Porque num sentido muito simples, simplório, mas é profundo ao mesmo tempo. O sentido simples e profundo do que vem a ser campo missionário. O que é campo missionário, Márcio? Como você definiria? Uma das definições melhor que eu já ouvi sobre campo missionário é
Todo coração que não tem Jesus é um campo missionário. Então a igreja deve estar atenta ao campo missionário que o tempo todo tem sido posta diante dela. Pessoas necessitadas de ouvir a mensagem da salvação em Jesus. A visão que revela a universalização do Evangelho. A ordenação bíblica de proclamação do Evangelho em todo o mundo sinaliza o seu caráter universal, ou seja, o direito que todos os povos têm de ouvi-lo de forma clara e consciente, para crerem no Senhor Jesus Cristo, arrepender-se de seus pecados e ter a certeza da vida eterna. Essa universalidade se fundamenta na morte do Cordeiro, o qual na visão do Apocalipse é o único considerado digno e, portanto, perfeitamente legitimado para desatar os selos do livro e executar os juízos sobre a terra. Porque tem ele autoridade para fazê-lo? Por causa da justiça de Deus revelada em sua morte para redimir o pecador antes de julgá-lo. A cena vista por João fecha as cortinas da graça salvadora da época presente e dá início aos flagelos que, através da abertura dos 7 selos, serão lançados sobre a humanidade que rejeitou a Cristo. No entanto, este é o cerne da verdade. Em toda a história bíblica, os juízos de Deus jamais são executados sem que haja oportunidade de arrependimento. Sempre que há derramamento de juízo divino, e nós estamos na iminência de que é a grande tribulação, mas sempre é precedido por oportunização de salvação, de arrependimento. Então, a dispensação da graça é esta grande oportunidade universalizada para que os homens de todos os povos, tribos, línguas e nações possam ter conhecimento de Cristo e de que eles têm direito a ser salvos através do sacrifício redentor de Cristo. Só que estes homens, os povos, tribos, línguas e nações, eles precisam ouvir sobre Cristo. Paulo disse: como se converterão se nada ouvirem? Como ouvirão se ninguém for pregar? Como pregarão se não forem enviados? Paulo está mostrando a responsabilidade da igreja para com o perdido, porque ele precisa ter a oportunidade, até de recusar, mas ele precisa ter o direito de ouvir. E a igreja, ela justamente foi colocada por Deus com a responsabilidade de levar o evangelho. Isso é chamada de missão centrífuga. Se aqui fosse um curso específico de missões, um curso missiológico, a gente explicaria mais profundamente essa questão, mas só a título de pontuação: missão centrípeta e missão centrífuga. Israel, no Antigo Testamento, fazia missões chamada missão centrípeta. O que é isso? É quando você atrai para o centro, você atrai tudo para o centro. Isso é um movimento chamado centrípeta, você atrai para o centro. Então Israel foi colocado no centro para ser a luz dos gentios e atrair os povos ao redor para virem a Israel e então conhecer sobre o Senhor nosso Deus, né? Ouvirem sobre Jeová e a sua lei, etc. A igreja, ela não foi estabelecida para ela estar fincada e aguardar os pecadores vir até ela. A missão da igreja é chamada missão centrífuga. Enquanto para Israel a ordem era para ficar, obedecer a Deus, servir a Deus, cultuar a Deus, honrar a Deus e as nações serem influenciadas, como por exemplo a rainha de Sabá, que veio de tão longe para ouvir a sabedoria de Salomão, outros povos que vinham para conhecer o Deus de Israel. Já na era da igreja, a ordem de Cristo para a igreja é que ela saia, que ela vá por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Então a missão da igreja não é uma missão de ficar presa entre 4 paredes, é uma missão de sair em busca do pecador. Precisamos nos comprometer naturalmente com isso. Assim sendo, não é justo que, pela negligência das igrejas, os povos não ouçam a voz de Deus e sejam apanhados pelo seu juízo. O Cordeiro cumpriu a sua parte e venceu. Por isso pode assentar-se como juiz no trono do universo. Outro detalhe da visão do Apocalipse é a onipresença do Cordeiro, representada pelas 7 pontas e pelos 7 olhos.
que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 na numerologia bíblica é símbolo de plenitude, e nesse caso denota a ideia de que os olhos do Senhor estão por toda parte, acompanhando passo a passo a ação da igreja na proclamação da mensagem do Evangelho. Vamos falar agora um pouco da visão e da missão transcultural. Fazer missões em outra cultura. É aí que entra o papel transcultural da igreja. Segundo Atos 1:8, sua visão não pode circunscrever-se à comunidade local, mas deve ampliar-se até as últimas fronteiras do planeta. O texto transmite a ideia de simultaneidade. Enquanto a igreja evangeliza a cidade, seus olhos pousam mais além e veem em terras mais distantes que estão brancas para a ceifa. Vemos o mesmo conceito de modo cristalino na visão de João. Ali a expressão de toda a tribo, língua e raça e nação implica na proclamação simultânea do Evangelho até os confins da terra. A linguagem enfática determina que ninguém poderá ficar de fora. Todos os povos deverão ser alcançados. Assim, o guia prático de missões define missões transculturais. O prefixo trans vem do latim e significa movimento para além de, através de. Portanto, em linhas gerais, missões transculturais é transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Esta mensagem não pode se restringir a uma só cultura, mas tem alcance abrangente. Em todos os quadrantes da terra, alguém, onde quer que haja uma etnia que ainda não a tenha ouvido. É interessante que o número 4 aparece de forma implícita. Na Bíblia, ele é símbolo de totalidade. Isto implica em afirmar com absoluta segurança que a doutrina de missões é bíblica, mesmo que este termo não apareça nas Escrituras. Assim como a Trindade não é mencionada no texto sagrado de forma explícita, o cristão bíblico não duvida de que ela se constitui numa verdade doutrinária. A mensagem salvífica, portanto, tem como alvo o mundo em sua globalidade. A transculturação, neste caso, significa encontrar em cada cultura os instrumentos adequados para proclamar de forma clara, aceitável, consciente a mensagem do Evangelho. Há na Bíblia elementos da cultura judaica que não foram transportados para o cristianismo. O preparo do missionário, de igual modo, implica em ele saber que não lhe cabe transplantar no país onde exercerá seu ministério elementos da cultura de seu país de origem que só ali fazem sentido. Sabemos que os princípios da palavra de Deus são absolutos, inalteráveis e universais, assim como os elementos químicos da água. No entanto, pode-se servi-la em copos diferentes. Para exemplificar, cabe aqui a clássica expressão do famoso evangelista hindu Sadhu Sundar Singh: a água da vida deve ser servida ao povo hindu em copo hindu. Isto é transculturação, é saber discernir em cada cultura aquilo que é bíblico, antibíblico e extrabíblico. Isso é importante. Uma das grandes barreiras de missões fora do solo pátrio é a adequação com as culturas diferentes. As culturas são diferentes demais. Nós vivemos num país continental. O Brasil, ele tem dimensões territoriais, geográficas, que é equivalente a um continente. Por exemplo, a Oceania é um país muito grande, continental, e a gente encontra diferenças culturais dentro da nossa nação. A cultura do sul é diferente da cultura do norte, a cultura dos ribeirinhos é diferente da cultura gaúcha, né? Por exemplo, norte e sul. A gente encontra indígenas no Brasil, em várias localidades que têm a sua cultura. A questão de adaptação à cultura para pregar o Evangelho sem mudar a mensagem, mas respeitando a cultura do povo para o qual se prega. Isso é importante, tem sido desde há muito uma grande barreira para muitos missionários. Eles estão acostumados com a sua cultura, com a sua igreja, com a sua liturgia. Quando ele sai para um lugar de cultura diferente, ele já vê pecado na diferença cultural. Às vezes a questão não é pecado, a questão às vezes é só cultura. Irmãos, eu já tive cada choque, saindo um pouquinho, do Brasil, já tive cada choque. Alguns
Pessoa, se a gente contar aqui, até escandaliza. Que a gente vê assim, que eu já tive oportunidade de presenciar na África, para onde vamos voltar, se Deus permitir, no fim do ano. Por exemplo, teve uma ocasião que eu fui ministrar uma ceia, numa cidade lá ao extremo norte de Moçambique, já quase na divisa com a Tanzânia, e a gente estava participando de um culto de ceia, e aí oramos lá pelo pão, para passar a representar o corpo, o suco de uva para representar o sangue. Na hora de tomar, descobrimos que não era suco de uva. Na região não tem uva, existe uva. Quando eu fui tomar, irmãos, beber um copo d'água, né? É diferente, irmão. Aí fora é diferente. Pula essa parte aí. Pois eu falo para você fora do vídeo aí. Esse vídeo pode chegar na região lá e vai escandalizar os irmãos. Mas eu conto para vocês depois. Por exemplo, agora um outro exemplo aqui no Haiti. A gente foi fazer missões no Haiti. Ficamos um período lá, depois do terremoto, em 2010. O terremoto aconteceu em janeiro. Nós estivemos lá em outubro, aproximadamente. E fomos pregar. A região ainda até hoje, infelizmente, caracterizada pela questão do... Como é que chama aquela área do espírito? Voodoo. O voodoo. O pessoal lá, pesado no voodoo. E aí, o que existe dentro da cultura deles? A questão do voodoo. A maioria que nós pregávamos, eles precisavam quebrar pactos e alianças, feito com entidades, né, espíritos malignos. No voodoo eles eram usados. Aquela coisa mesmo que você vê em filme aí, de fazer boneco e matar e tal. Negócio terrível desse jeito mesmo. E geralmente eles consagravam o braço esquerdo para fazer esse tipo de trabalho. Enfim, essas maldades aí, quando eram solicitados. E aí, no momento que nós pregávamos o Evangelho, a gente foi orientado por um pastor local. Quando fizer o apelo, não peça para levantar a mão direita, peça para levantar a mão esquerda, porque é a mão que eles consagram para o voodoo. Eles precisam quebrar o pacto levantando essa mão para Jesus, que é a mão do coração. A cultura aqui é essa. Às vezes a gente tem a questão de levanta sua mão direita, levanta. Não, lá não é levantar a mão direita, é a mão esquerda. Mas aí, não valeu aceitar Jesus porque levantou essa? Mas na consciência deles é a aliança que eles estão quebrando com a entidade às quais eles serviam antes e quem eles passarão a servir a partir de agora. É um pequeno detalhe. São detalhes, tem muitos, da questão cultural. Não fere em nada a Bíblia, como estou falando. Tem questões que não são antibíblicas, mas são extrabíblicas, e a gente precisa entender, precisa respeitar. Isso é questão de aculturação. Transculturação, você precisa assimilar a cultura do país, do lugar para onde você vai evangelizar, para que você pregue o Evangelho, sem negociar a mensagem do Evangelho, mas também sem precisar ferir a cultura daquele país, daquela região, daquele povo, etc, etc. Então, isso é muito importante, a questão da transculturação. Finalmente, a visão que revela o cumprimento da missão da igreja sobre a terra. A visão do Apocalipse implica em afirmar a dupla grandeza da natureza da igreja. Primeiro, os anjos gostariam de ter assumido esta tarefa, mas coube ao povo de Deus a singular oportunidade de abrir as portas da salvação para os perdidos da terra. Nenhuma instituição desfruta deste privilégio, só a igreja. Portanto, valorizemo-la. Segundo, trata-se de tarefa gigantesca, alcançar cada tribo, língua, povo, nação, em seu próprio meio cultural. Para executá-la só há uma forma: mobilização total e prioridade absoluta. Nenhuma atividade, por mais importante que seja, poderá subtrair tempo e recursos dedicados à evangelização mundial. Agir deste modo é subtrair também as bênçãos de Deus sobre a igreja. Ou se quer, de fato, ouvir o clamor do mundo, ou então a igreja estará como os contemporâneos de Nimrod,
construindo torres para ajuntar-se e alegrar-se à sua volta, esquecendo-se das almas que perecem nas últimas fronteiras do mundo. Dizer que faltam recursos é uma leivosia, é uma leviandade. Por outro lado, a tecnologia hoje põe o mundo dentro de casa. Assim sendo, resta apenas agir. E a propósito, agir rápido. Todavia, a visão de João traz uma boa notícia. A igreja não falhará. Ela cumprirá a sua missão, custe o que custar. Nem que seja preciso vir o vento forte da perseguição para espalhar os membros pelo mundo. Impulsionada pelo Espírito Santo, a igreja começa a mover-se em todas as direções para que o mundo todo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, que se revela agora como Salvador, mas um dia Ele assentar-se-á no trono do universo para julgar os vivos e os mortos. Se assim não for, a visão de João terá sido uma fraude, mas ela é a eterna e infalível palavra de Deus. Portanto, naquele dia, diante do Cordeiro, a igreja será formada por pessoas fiéis, compradas pelo seu sangue, de toda a tribo, língua, povo e nação, que se tornarão reis e sacerdotes para Deus e reinarão sobre a terra. Finalmente, precisamos entender que toda pessoa chamada por Deus para o Evangelho é comissionada a pregar o Evangelho. Todo chamado é um enviado. A missão não é tarefa de alguns, mas de todos. Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. E tem uma frase muito forte que diz assim: a igreja ou ela é uma agência missionária ou ela é um campo missionário. Se a igreja não está envolvida com a responsabilidade dela de pregar o evangelho, é porque ela ainda está precisando ouvir o evangelho. Ela não entendeu o evangelho. Ela não sabe ainda o que é o verdadeiro evangelho. Então, uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Somos uma agência ou um campo. Portanto, decida-se já. Pergunto, de que lado você está? Aí é pessoal, né, irmãos? Estritamente pessoal. Pois bem, concluímos aqui mais essa etapa. Vamos fazer o seguinte, vamos orar e agradecer a Deus. E a gente encerra a aula aqui, a nossa videoaula também. E a gente vai para outra parte. Mas vamos ficar de pé nesse momento e vamos orar. Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome, te agradecemos por mais uma missão cumprida, mais um livro que concluímos. Terminamos, Senhor, este livro tocando num assunto tão importante e fundamental para a nossa vida. Fala da nossa responsabilidade enquanto igreja. O nosso compromisso e comprometimento com a evangelização e o anúncio do evangelho ao perdido. Ó Pai, que isso não venha a ser uma falácia, que isso não venha a ser mera retórica, que isso venha a ser o pulsar do coração da Tua igreja. Que o nosso coração, tal qual o seu, possa pulsar por almas. Que nós possamos nos compadecer e ir em busca do perdido, daquele que não Te conhece e carece de conhecê-lo e de entregar a vida ao Senhor, tendo-o como único e suficiente Salvador. Levanta-nos como uma igreja forte, como uma igreja poderosa, destemida, uma igreja evangelizadora, uma igreja ganhadora de almas, uma igreja que se apresentará diante de Ti naquele dia, não com as mãos vazias, mas com as mãos cheias, cheias de almas que foram, Senhor, arrancadas das mãos de Satanás para serem apresentadas a Ti. Abençoe cada um de nós de uma forma grandiosa e especial. A Ti oramos e em Ti confiamos, ó Deus. No nome de Jesus fazemos esta oração. Amém.